Olá a todos, hoje vamos preparar um cocktail clássico que provavelmente é um dos mais antigos que ainda se serve nos bares hoje em dia, que é nada mais nada menos que o Old Fashioned. O Old Fashioned surgiu no século XIX, nos Estados Unidos. Naquela época, quando pediram um cocktail, o que vinha no copo era basicamente álcool, açúcar, bitters e água. Mais tarde, começaram a pedir o cocktail à maneira antiga, daí o Old Fashioned, pois o Old Fashioned é simplesmente uma combinação de whisky com açúcar, com bitters, ou ligeiramente um bocadinho de água, se quiserem, e gelo. Uma curiosidade extra é que antigamente, aos contrários do dia de hoje, este cocktail era montado no próprio copo, ou seja, não se usava o missing glass. Então, para recordar estes velhos tempos, eu vou fazer como se fazia, ou seja, vou fazer o Old Fashioned, mas no copo em que se vai beber. Quanto aos ingredientes, para fazer o Old Fashioned, como é lógico, vamos precisar de whisky. Neste caso, eu estou a usar Jack Daniels. Este tipo de whisky não é o indicado, sendo o indicado o Bourbon, por exemplo. Mas como eu não tinha outro em casa, este aqui também assemelha-se, digamos, um bocadinho, por isso também não fica muito a desejar. E também este é um modo para vos mostrar que podem ter o whisky certo, mas conseguem sempre fazer este cocktail em vossa casa. Outro ingrediente é açúcar. Podem usar cubinhos de açúcar ou podem usar açúcar básico que tem na despensa, como é o meu caso. Hoje em toda a gente consegue comprar este açúcar em cubinhos pequenininhos. O próximo ingrediente é nada mais nada menos que Angostura Bitters, que digamos que é o sal da coquetelaria, basta pôr 3 tachas. O próximo ingrediente vai ser uma rodela de casca de laranja e é isso. Passando agora para a preparação, o copo ideal que vamos usar é este copo baixinho, que é o copo original do Old Fashioned. Como primeiro ingrediente vamos colocar o açúcar no copo, que é para dar assim um toquezinho mais doce ao cocktail. As quantidades é uma colherzinha de açúcar. Após colocado o açúcar, vamos adicionar os bitters, que neste momento são 3 dashes de bitters, que é para também contrabalançarmos para o cocktail acabar por não ficar assim muito doce. Agora convém envolvemos bem o açúcar com os bitters, como é lógico, não vou estar aqui a secatarem aqui 30 segundos a verem eu mexer isso, por isso eu fiz aqui um pequeno time-lapse, mas como podem ver tem de ficar nesta corzinha o açúcar, que convém ficar mais ou menos na cor dos bitters, que é para saberem que está bem misturado. Agora a parte muito importante é pôr o gelo. Infelizmente eu não tinha o gelo ideal, tinha este gelo um bocadinho mais fraquito. Porquê? Porque o gelo ideal para este cocktail é aqueles cubos de gelos grandes. Porquê? Porque quanto maior for o gelo, mais devagar vai ser a sua diluição, pois a área que tem de contacto entre o gelo e a bebida é maior. Sei que isto é um bocado estranho, mas pensem assim, se o cubo de gelo for muito pequenininho e eu tiver a agarrá-lo com a minha mão, vai diluir muito mais rápido, enquanto se for um cubo muito maior, vai diluir muito mais devagar. Então, para compensar, se tiverem este gelo pequeno como eu, convém porem muito mesmo, se possível até cima, que é para a diluição ocorrer mais lentamente, para assim não estragar o nosso cocktail. E agora vamos adicionar o nosso whisky, que neste caso, como já tínhamos anteriormente, é o Jack Daniels. Para as quantidades, que são 60 ml, ou seja, 2 onças, mas como nós não somos forretas, metemos sempre 2 onças, ou seja, 60 ml, e mais um chiquito, porque o cliente também paga bem. Agora vamos misturar muito bem. Eu aconselho sempre a girarem pelo menos 30 a 60 segundos, mas como é lógico que vocês não vão apanhar esta seca, então eu fiz aqui um pequeno time-lapse. Mas misturem muito bem, que é para o açúcar ficar bem dissolvido e para o nosso cocktail ficar mesmo top dos tops. Por fim, para finalizar, também dar assim um toquezinho mais de requinte ao nosso cocktail, vamos adicionar a tal casca de laranja. Neste aqui vocês têm a opção mais premium, que é basicamente vocês queimam a casca da laranja um bocadinho e espremem o sumo de modo a que passe pelo fogo para o cocktail, para ficar com os aromas mais melhorzitos, digamos assim. Mas como eu não vou fazer isto, vou fazer a maneira tradicional, que é espremer bem as cutículas de sumo aqui para o nosso cocktail. Infelizmente caiu, como viram ali. Depois passamos um bocadinho na borda, que é para ficar sempre assim um toquezinho de laranja sempre que o cliente mete a boca no nosso cocktail. E por fim metemos a laranja lá dentro. Podemos também dar um bocadinho assim uma agitadazinha, que foi o que eu fiz, só para distribuir bem o sabor. E foi assim que se fez isto. Como podem ver, ficou mesmo lindo. Eu acho que este cocktail é mesmo giro. Em termos de, digamos, termos de álcool, eu dou um 6/10, dou um 7/10, porque eu não considero este cocktail assim muito doce, acho que até é um bocadinho forte, ou seja, para mulheres e clientes que não gostam de muito forte não aconselho,
Mas espero que tenham gostado do tutorial. Sigam-me para mais próximos, sigam-me no Instagram e vemos no próximo vídeo.